sentar, nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Na quinta-feira passada, à noite, eu e minha esposa estávamos ajoelhados lá no nosso quarto, orando, e lembrando-se como Deus tem sido bom e misericordioso para conosco. Deus está para realizar um grande milagre nas nossas vidas, na minha vida e na vida da minha esposa. E nós estamos orando, jejuando e aguardando com fé o tempo de Deus, o tempo determinado de Deus, o tempo oportuno de Deus, a estação certa para que a chuva de Deus desça sobre a nossa vida. Porque Deus é assim, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos para a nossa vida, mas esses planos acontecem no tempo de Deus, não são no nosso tempo. Então nós estamos orando e aguardando a promessa de Deus e a bênção de Deus para a nossa vida. Mas eu sei que esse tempo está próximo. Diminui só um pouco, meu irmão. Eu sei que esse tempo está próximo. Pela forma que Deus está trabalhando na nossa vida e Deus está nos preparando também, próximo. A forma que Deus está tratando conosco, as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E há uma unção muito grande de Deus sobre nós. Essa semana, sim, eu senti muito a presença de Deus na minha vida. Terça-feira de manhã eu levantei às 5 horas da manhã para orar e para escrever mensagem, colocar nas redes sociais. Eu faço isso todo dia. Tenho colocado mensagens à noite, pela manhã, para abençoar o povo de Deus, para confortar o coração, para animar o povo de Deus, para colocar o povo de Deus para cima, como a Bíblia fala, para nos fazer andar de cabeça erguida, né? Isso que Deus faz conosco. E eu estava orando lá no cenário da minha casa, lá em Arrunda, tem um ponto lá que chama de cenário, né? Ali onde que eu oro, preparo minhas mensagens, às vezes passo a noite lá orando, escrevendo. E Deus trouxe um quebrantamento muito grande para a minha vida. Muito grande. Antes de eu começar a escrever, eu coloquei uma música para louvar a Deus. E essa música fala que eu quero estar junto aos pés do Senhor. Porque não há um prazer maior na nossa vida e na minha vida do que fazer isso. Me render e adorar o Senhor. E tudo que há em mim eu quero entregar ao Senhor. Eu sei que ainda é muito pouco, tudo que Deus fez por mim, por todo o sacrifício de Jesus naquela cruz, no meu lugar, mas ainda assim, mesmo sendo pouco, eu quero entregar tudo isso para Deus. E quando estava louvando a Deus com essa música, esse meu coração ficou muito quebrantado. Eu não conseguia parar de chorar, e o Espírito de Deus enchendo a minha vida, enchendo o meu coração. Queria cantar essa música junto com os irmãos essa manhã. Se você sabe, canta aí, né? Pensa na letra que você está cantando. Junto aos teus pés, pois
conseguia sair do cenário da minha casa. O coração estava muito quebrantado na presença de Deus. Aí eu tomei um banho rápido, vesti meu uniforme, fui para a fábrica. E eu fiquei pensando, Deus, como eu vou entrar na fábrica chorando desse jeito? Aí passei pelo portão da fábrica, pela portaria, uma foi grande assim, até que eu desci dentro para dentro da fábrica propriamente dito, e eu ficava chorando naquela rua, falando, Deus, dá um tempo, Deus, eu preciso trabalhar um pouco com ele. Mas eu fui muito impactado pelo poder de Deus naquela manhã. Muito impactado pelo poder de Deus. E hoje eu queria compartilhar com você a vida de um homem também que foi muito impactado pelo poder de Deus. Ele tinha uma grande necessidade. Eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor me mandou tanto assim no meu coração? Eu vou para o meu cenário todo dia, à noite para orar, para escrever, eu vou para o meu cenário todo dia de manhã para proclamar o teu evangelho nas redes sociais. Por que hoje tão diferente assim? Eu descobri que, na verdade, a letra dessa música, ela representa, ela espelha um grande desejo do meu coração hoje. Tudo que há em mim, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero entregar para Ele. Eu quero que Ele tome conta da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Não importa as circunstâncias que venham sobre mim, não importa o que vai acontecer na minha vida. O que eu quero hoje, o maior desejo do meu coração é largar tudo o que eu faço e servir ao Senhor integralmente na minha vida. E por isso essa música quebrou tanto o meu coração. Eu quero ofertar isso para o Senhor. Eu sei que eu não sou nada. Eu só sei que eu sou filho grande, eu sou, que pode todas as coisas. Eu sei que Deus vai abrir porta, Deus tem um propósito maravilhoso e Ele vai realizar esse propósito. Então, assim, eu acho que por isso me senti tão quebrantado. Mas havia um homem também que precisava muito do quebrantamento de Deus, do poder de Deus sobre a vida dele. O nome dele era Jairo. E ele tinha uma grande necessidade. Sua filha estava doente, a ponto de morrer. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, para uma pequena reflexão nessa manhã. Evangelho de Marcos, segundo Marcos capítulo 5, verso 21 até o 24. E depois do 35 até o 43. Talvez hoje você esteja aqui nessa manhã também com uma grande necessidade diante de Deus. Algum projeto que precisa dar, alguma enfermidade que precisa ser curada, algum problema financeiro que precisa ser resolvido. Eu quero te convidar a esse texto e principalmente prestar atenção na atitude de Jairo, na atitude nas palavras de Jesus. Porque Deus está trazendo essa mensagem no seu coração nessa manhã. Eu não sei o motivo, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Então eu queria que você ouvisse essa palavra e prestasse atenção um pouquinho nas atitudes de Jairo e nas palavras de Jesus, que são palavras para você nessa manhã. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Estou lendo o verso 21 de Marcos, capítulo 5. E ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: a tua filha já morreu. Por que você ainda continua incomodando, mestre? Mas Jesus, sem repetir aquelas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis com esse alvoroço e por que chorais? A criança ela não está morta, mas ela dorme. E as pessoas riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele entraram no local onde a criança estava. Tomando-a pela mão, Jesus disse: Talita cumi, que em aramaico quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E Jesus lhe ordenou que não falassem isso para ninguém e que dessem de comer aquela criança. Diante das dificuldades da vida, e elas não são poucas, né? Jesus já tinha nos prevenido sobre isso, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a chegada você pode ter certeza que vai valer a pena. Diante das circunstâncias da vida, das dificuldades da vida, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento? Como você tem reagido às tempestades da vida? Elas vêm sobre a nossa vida, com certeza, né? E se ela não te alcançou ainda, você pode ter certeza que ela pode fazer parte da previsão do tempo para amanhã. Então, já que nós sabemos que na vida nós vamos ter aflições, sim, faz parte da natureza da vida, a grande questão aqui é qual é a nossa atitude diante dos problemas e das adversidades da vida. Eu queria te chamar a atenção aqui para a atitude de Jairo. Jairo era um dos líderes da sinagoga, dos líderes religiosos da época, e eles não se davam bem com Jesus. Jesus veio trazendo um novo tempo, novos valores, novas crenças, né? Novos princípios, um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do amor. E os judeus viviam muito no legalismo. Hoje de manhã escrevi nas redes sociais, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aliás, foi de madrugada já. O Espírito de Deus vivifica a nossa vida, mas os judeus viviam no legalismo da lei. Jairo, ele era um dos principais judeus, um dos principais legalistas, ele era o chefe da sinagoga. Aquele homem para ir até Jesus, você pode ter certeza que ele passou por um dilema interno muito grande. Ele teve que abrir mão dos seus amigos, abrir mão dos outros líderes religiosos que certamente condenariam pela sua atitude de procurar Jesus, porque eles não gostavam de Jesus. Mas aquele homem foi até Jesus onde ele estava, ele tinha uma aflição, ele tinha uma necessidade na sua vida. Sua filha de 12 anos estava enferma, e o coração daquele pai estava desesperado, sem saber o que fazer, e ela estava a ponto de morrer. Você que já teve um filho doente, como eu tive, você acha que você entende o que estava passando no coração daquele homem? E a Bíblia fala que já se colocou de joelhos diante de Jesus e clamou, passando por cima de todo o costume social, passando por cima de toda o conceito religioso da época. Ele se ajoelhou diante de Jesus e pediu a Jesus: Senhor, minha filha está doente de 12 anos e ela está a ponto de morrer. Vai na minha casa, coloca as mãos sobre a cabeça dela e ela vai viver. Quando nós passamos por dificuldade na nossa vida e aflição, a primeira coisa que nós precisamos fazer é procurar os recursos de Deus. Os recursos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar para que as coisas mudem e melhorem, mas tem situações na nossa vida, como a situação desse homem, que ela só poderia ser resolvida por Deus. E ele enfrentou toda aquela multidão que acompanhava Jesus, todos os seus amigos religiosos, para se curvar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Sua graça, eu preciso da Sua unção sobre a minha vida nessa manhã, sobre a vida da minha filha. Eu sei disso porque tem muitas pessoas que, diante das tribulações da vida, murmuram, reclamam, guardam amarguras no seu coração, se afastam de Deus, se afastam do povo de Deus, e já fez exatamente o contrário disso. Já quebrou todos os paradigmas sociais e foi atrás de Jesus, se humilhar diante de Jesus para falar: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha, Senhor, minha filha que eu amo. Eu preciso da sua ajuda. Para Jairo parecia fim, mas para Jesus era só o começo da manifestação do seu poder sobrenatural. Eu imagino que a atitude de Jesus de ir atrás de Jairo, né, para a casa dele, como Jesus tinha muitas coisas para fazer, João não estava seguindo Jesus ali, mas ele largou tudo para ouvir o coração daquele pai aflito e sair de onde ele estava e começar a acompanhar Jairo até a sua casa. Quando nós buscamos os recursos de Deus, Ele age assim conosco. Quando você entrega seus
de Deus. Coloca isso na sua cabeça hoje de manhã. E quando você vai até Ele, numa atitude de humildade, de quebrantamento, de busca em Deus de uma solução dos seus problemas, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. E a prontidão de Jesus em atender o pedido de Jairo é uma coisa impressionante, não é? As lágrimas saindo dos olhos de Jairo, de Jesus largar toda a multidão, largar tudo, para poder ir até a sua casa abençoar a sua filha. Como disse para Jairo, parecia o fim, a morte da sua filha. Mas para Jesus era só o começo da manifestação do seu poder. Jesus começou com Jairo, acalmou aquele coração aflito e seguiu com Jairo até na casa dele. Quer dizer para você nessa manhã que você tem um Deus que te segue. Amém? Repete comigo, eu tenho um Deus que me segue. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguem todos os dias da sua vida. Ela está aí com você agora nessa manhã. Quando você acordou hoje, abriu os seus olhos, a bondade e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida nessa manhã. Ele te segue aonde você vai. Ele coloca anjos ao seu redor, protegendo a sua vida, protegendo a sua casa. Você muitas vezes não pode vê-los, mas eles estão aí, você tem a certeza. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livram. As palavras de Jesus trazem refrigério para você. E Jesus consolou o coração de Jairo e trouxe refrigério para a sua alma, para a sua casa, para a sua esposa. E hoje, além da atitude de Jairo, de se humilhar e buscar os recursos de Deus, então quando você tiver, a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã, quando você tiver uma situação de aflição, de dor, eu já passei por muitas delas, que chegaram até me desestruturar, mas mesmo perdendo o rumo, eu nunca perdi a minha fé que Deus estava comigo e que Deus ia abençoar a minha vida. Quando você estiver passando por um momento desse, procure os recursos de Deus, dobre os seus joelhos, coloque a sua vida diante de Deus. Seus joelhos podem te levar muito mais longe do que os seus pés. Muito mais longe. E hoje de manhã eu quero destacar aqui para terminar 3 palavras só de Jesus para Jairo. E você que está vivendo hoje aqui uma aflição, um problema, uma dificuldade, precisa ser resolvido, não está conseguindo com o seu próprio esforço, com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Eu quero que você guarde essas palavras de Jesus no seu coração nessa manhã. A primeira palavra de Jesus para Jairo foi uma palavra de fé. Quando eles estavam caminhando para casa, veio o servo de Jairo lá na casa dele. A filha dele havia morrido, mas eles não tinham chegado lá ainda. E aquele servo bateu o ombro de Jairo e disse para ele assim: por que você ainda aborrece o mestre? A sua filha já morreu. Jesus estava acompanhando Jairo, de olho nele. Porque Deus coloca os seus olhos sobre nós e acompanha essa vida. E quando aquele servo tocou no ombro de Jairo, falou para ele: por que você está aborrecendo o mestre? Sua filha já morreu, não preocupa mais Jesus com isso não. Jesus olhou para Jairo e disse para ele assim: não temas, crê somente. Essa é a palavra de fé de Jesus para aquele homem que estava já sem esperança. Não temas, crê somente. A morte é uma das situações terminais, né? É o fim. Mas para Jesus não era o fim. Para Jesus era o começo. Para ele manifestar o seu poder. Assim como foi com Lázaro e com tantos outros que Jesus ressuscitou. Aliás, Jesus nunca celebrou um ofício fundo. Todos os enterros que ele foi, ele ressuscitou. Não é impossível isso para Deus. Não há circunstância na sua vida que Deus não possa lidar com ela. Por isso Deus disse para Jairo, Jesus disse para Jairo: não temas, crer somente. E eles continuaram andando, e Jairo foi com aquela fé no seu coração, que Deus ainda podia dar um jeito naquela situação. Apesar da criança estar morta, os pranteadores estarem lá na casa chorando. Naquela época eles contratavam pranteadores oficiais para eles chorar nos enterros. Eles estavam lá chorando, e Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E essa é a primeira palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Não temas, crê somente. O mar pode estar revolto,
as montanhas podem ser enormes, os problemas podem estar se agigantando diante de você, mas eles vão cair como Golias caiu em frente da as muralhas vão cair em frente ao povo de Jericó, ao povo de Deus das muralhas de Jericó, e as montanhas vão se mover para que você possa ser abençoado pelo Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã. Então, crê no Senhor. A palavra de Deus para você nessa manhã é: não importa a circunstância, crê somente. Crê no Senhor Jesus. Entregue a sua vida, os seus problemas para Ele. E deixe Deus cuidar daquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Já não podia ressuscitar sua filha, embora amasse aquela menina de todo o seu coração a ponto de quebrar todos os paradigmas para cá com Jesus. Mas Ele não podia fazer nada por ela naquela hora. Mas Jesus podia. Muitas vezes você não pode fazer muitas coisas, às vezes, em determinadas situações da sua vida, mas Jesus pode. Ele pode e Ele vai fazer. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: crê somente. A segunda palavra, além da palavra de fé, foi uma palavra de esperança. Quando eles chegaram lá na casa de Jairo, o ambiente era um ambiente de luto e de choro. As pessoas estavam lá clamando, chorando, tristes. Jesus chamou Jairo, chamou sua esposa e deu uma palavra de esperança para eles. A criança não está morta, ela está dormindo. As pessoas riram de Jesus, porque estavam lá na hora que a menina morreu. Os pranteadores já tinham chegado, e eles estavam chorando por causa da morte da menina. E Jesus entra com um raio de luz naquela casa e diz para aquela família, para aquele homem, para aquela mulher: criança, palavra de esperança, a criança não está morta, ela está dormindo. Tem o poder de Deus enorme à sua disposição. Muitas vezes Ele está dormindo aí na sua vida, esperando só uma atitude de fé, uma atitude de consagração, de colocar o joelho no chão, colocar a cabeça no pó e falar para o Senhor: Senhor, o Senhor pode com o meu problema, cuida da minha vida, cuida do meu problema, entrega para Ele e descansa em Deus. Sai do vale da sombra da morte e vai sentar nos lugares celestiais diante de Deus, diante de uma palavra de fé e de esperança de Deus para a sua vida nessa manhã. Como Jesus falou para aquela mulher e para aquele Jairo: a criança não está morta, mas ela dorme. Eles viram de Jesus. Os incrédulos, os pranteadores profissionais, eles riram de Jesus. Jesus falou assim: tira esses incrédulos todos daqui, manda todo mundo lá para fora. Tem coisas que vão acontecer aqui, mas é só para aqueles que têm fé. Eu vou fazer milagre aqui, eu vou operar sinais, prodígios, mas eu quero que estejam aqui aqueles que têm fé, que creem que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Jesus mandou tirar todo mundo da casa, levou consigo Pedro, Tiago e João, que eram aqueles que Ele levou no caminho, somente eles três. Jesus levou, ninguém mais da multidão, tirou os pranteadores tudo de dentro da casa. E aí vem a terceira palavra de Jesus, que é a palavra de poder. Há uma palavra de fé, há uma palavra de esperança, e aí vem a palavra de poder. Jesus chamou aquele pai, chamou aquela mãe: vamos lá onde ele ministrar. Entraram lá no quarto, ela estava deitada. Jesus tocou naquela criança, e em aramaico, aquela língua que Jesus falava, ele disse: Talitá cumi. Isso significa: menina, eu te ordeno, levanta e anda. Glória a Deus. A Bíblia diz que a mesma glória da menina se levanta e começou a andar. Jesus pediu que eles dessem alimento para ela, porque já devia estar ali morrendo, né? Doente, morta, sem alimentação. Levanta e anda. Palavra de poder de Deus. Eu quero dizer nessa manhã para você: esse mesmo poder de Deus está aqui à sua disposição nessa manhã. O nosso Deus não muda. Ele não muda. E essa mesma palavra de fé, essa mesma palavra de esperança, essa mesma palavra de poder está à sua disposição aqui nessa manhã, à tarde, à noite, durante todos os dias da sua vida.
Precisamos tomar posse. Tomar posse da palavra de Deus para nossa vida. As coisas que Deus faz são impressionantes. Mas nós precisamos crer. Precisamos acreditar. Por isso Jesus mandou tirar os incrédulos de dentro da casa e ressuscitar a criança. Porque esse tipo de situação é para quem tem fé. Você olha para os seus problemas de manhã, talvez parecendo com aquela menina deitada ali, parada. Jesus disse para você nessa manhã: levanta e anda. Levanta e anda pela fé. Veste sua armadura de Deus. Ouça o que o Espírito diz para você nessa manhã. Veste a sua armadura de Deus e marche. Marche contra as muralhas que estão impedindo a bênção de Deus de chegar até a sua vida. Destrua essas muralhas. Destrua os gigantes que estão se levantando contra a sua vida. Destrua os mares revoltos da sua vida. Deixe que Jesus acalme essas águas. E você vai sentir a unção, a manifestação e a presença de Deus na sua vida. Faça a prova de Deus e veja como Ele é bom. A sua misericórdia e a sua benignidade, a sua bondade, ela se renova sobre a minha vida e sobre a sua vida a cada manhã. E é isso que eu e minha esposa temos feito. Agradecer a Deus pela nossa bênção de paixão. Vai chegar no tempo de Deus, vai chegar no tempo oportuno, vai chegar na estação certa, a chuva da bênção de Deus sobre a nossa vida, mas nós já estamos agradecidos. Queria terminar. Na quinta-feira a gente estava ajoelhado no André, nós estamos lá em casa, em Itaúna, e Deus trouxe uma palavra para nós na Bíblia, através da Glaucia, abriu a Bíblia para a gente ler, depois para a gente orar. Deus trouxe uma palavra para nós de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de poder. Não sei quantos sabem aqui, mas nós estamos orando para eu ficar desempregado e poder servir a Deus com tempo integral na minha vida. Estamos orando e jejuando por isso. Minha esposa já está nessa condição. Eu quero que Deus faça isso na minha vida também. E Deus tem aberto uma série de portas para nós para que isso aconteça. E para que a gente tenha segurança na presença de Deus. E nós estamos quinta-feira ajoelhados lá do lado da nossa cama, estamos lendo a palavra. Deus trouxe uma palavra para nós quando Davi terminou de arquitetar o templo. Ele já estava avançado de idade, ele ia construir, estou terminando com isso. Ele não ia conseguir construir o templo. Ele passou o projeto do templo com seu filho Salomão para Salomão construir. E Davi todos os filhos do povo de Israel trouxeram ofertas para que o templo fosse construído. As primícias de tudo que eles possuíam, os melhores, as coisas melhores que eles tinham, eles trouxeram como oferta para Salomão edificar o templo. Nós estamos com um projeto lá na nossa casa que Deus colocou no nosso coração, sair de onde nós estamos fisicamente, orando. A minha mãe mora no sobrado, numa casa embaixo, já vazia, abandonada há muitos anos. Não sei quando sabe aqui, eu acredito que muitos que oraram pela minha mãe, ela tem 86 anos de idade, teve um AVC, está em processo de recuperação, depois caiu, quebrou a clavícula e está difícil para minha irmã cuidar dela sozinha. Deus colocou no nosso coração, abriu uma porta para a gente reformar aquela casa ali, mudar para lá e ser uma companhia para ela, abençoar a vida dela e Deus também abençoar a nossa vida. A gente colocou isso na mão de Deus e começou a orar. E na quinta-feira à noite nós estamos orando em casa para começar essa reforma. A casa está fechada há mais de 15 anos, 20 anos. Precisa ser toda reformada, piso, parede, tudo. E começou na segunda-feira passada essa reforma. E nós estamos ajoelhados quinta-feira lá no chão da nossa casa, estávamos orando. E Deus trouxe essa palavra para vocês para receber as primícias para reconstruir. As primícias para transformar, para reformar. Deus trouxe essa palavra quinta-feira à noite. Nós começamos a reforma. Quando eu cheguei de Itaúna na sexta-feira, na casa da minha mãe, a minha irmã me abençoou com uma oferta. Ela não sabia de nada, mas ela nos abençoou com uma oferta para ajudar na reforma da casa. E quando foi sábado de manhã, eu estava na casa da minha mãe com ela,
E ela também me abençoou para reformar a casa. É assim que Deus faz. Quinta-feira, Deus fala o que Ele vai fazer e depois Ele faz. Na quinta-feira à noite Ele falou para mim e a Glaucia, através da sua palavra, que Deus ia nos abençoar, para que a gente pudesse ser também uma bênção na vida de outras pessoas. Na sexta-feira, Deus trouxe uma oferta para nós. No sábado, Deus trouxe outra oferta para nós. Sabe por que isso? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estou terminando com esse texto aqui para você, para dizer para você o seu coisa. Confie no Senhor. Entregue sua vida para Ele. Deixe que Deus cuide da sua vida, dos seus problemas, das suas aflições. Não há problema na sua vida, estou repetindo, que Deus não possa lidar com isso. Deus tem prazer em te abençoar. Então hoje eu quero trazer essa palavra de fé para você. Não tema somente. Quero trazer uma palavra de esperança. Seus problemas não são maiores do que o seu Deus. Não olhe para eles. Não olhe para as circunstâncias. Não viva pelos seus olhos veem, mas viva pelo que o seu coração crê. E Deus vai fazer a obra na sua vida. E por último, eu quero deixar para você essa palavra de poder. Levanta e anda. Toma a armadura de Deus. Veste toda a armadura de Deus e marche. Marche para o campo de batalha. Marche e enfrente os seus problemas. Quem vai pelejar com você é Deus, não é você. Coloca nas mãos de Deus, marche. Que Deus vai entregar nas suas mãos a sua vitória. Você ouviu isso? Deus vai entregar nas suas mãos a sua vitória. Vista a armadura de Deus. Receba a palavra de fé, de esperança, de poder sobre a sua vida nessa manhã. E eu estou dizendo para você, pela palavra do profeta de Deus, que Deus vai entregar a vitória das suas mãos. Amém. Dê somente e faça a prova de Deus. Amém? Você está disposto a crer no Senhor? Entregar sua vida toda para Ele? Tudo que é inimigo quero te enfrentar. Hoje prazer maior não há que me render e te adorar. Nós não somos apenas servos de Deus, nós somos amigos de Deus. Jesus é o nosso melhor amigo. E Ele te convida a ser o seu confidente nessa manhã. Você entregar suas coisas, suas dúvidas, aflições para Ele.